Olá, caros alunos, sejam bem-vindos oficialmente a esse nosso encontro para falarmos hoje sobre essas vivências múltiplas da educação física. E lembrando a vocês que se vocês não são inscritos ainda no canal da Uninter Polo de Itajaí, se inscreva para que você possa, além de salvar a playlist que corresponde ao seu interesse, ao seu curso, ao qual você está desenvolvendo, e também acompanhar todas as atualizações que todas as semanas temos conteúdos novos aqui então nesse canal. Mas hoje vamos falar um pouco mais sobre as vivências múltiplas da educação física. Esse conteúdo que basicamente vai nos dar base para entender os vários elementos do desenvolvimento motor, vários exercícios, várias atividades, vários educativos que não vão nos preparar para várias modalidades esportivas que possam usufruir desses educativos, usufruir então dessas práticas em si que fazem parte dessas vivências múltiplas da educação física, Que a cada módulo, a cada fase em si, nós temos uma vivência múltipla diferente, que vai corresponder, que vai abranger a algumas disciplinas que não fazem parte de uma aula de campo, que está ocorrendo em algum ginásio, em alguma piscina, em algum centro esportivo oficialmente. Como no caso agora, estamos vivenciando a própria disciplina de medidas e avaliação, que será desenvolvida num ginásio, onde desenvolveremos alguns testes, algumas práticas, algumas aplicações de medidas e avaliações que vão servir tanto para a escola e vão servir também para a própria academia ou alguma área do alto rendimento que possa necessitar desse tipo de medida, desse tipo de teste, que venha a ser aplicado para vários níveis de aptidão física, sejam eles a própria força, a própria flexibilidade, a resistência muscular em si, que exija dessa medida de avaliação. Mas o foco hoje é falar um pouco mais de algumas ideias e dar algumas dicas práticas de como podemos pensar alguns educativos para as medidas de avaliação. Para essas aulas de vivências múltiplas. Essa aula de vivências múltiplas é uma aula que possa durar em torno de 2 horas, 3 horas, conforme a demanda, O primeiro momento é um momento onde o professor passa aos alunos alguns educativos básicos, alguns exercícios com um tempo predeterminado. Depois é colocado então para que o aluno traga aquilo que o aluno possa trazer de experiência, da sua vida, do seu ambiente de estágio mesmo, daquilo que tem como bagagem dos seus livros, daquilo que assistiu então nas aulas e possa colocar então em prática nesse momento, nesse tempo específico. E o espaço que vamos estar utilizando, um espaço amplo de uma sala grande que nós temos aqui no polo de aula presencial, e podemos pensar em alguns materiais para utilizar nessas aulas, como bastões, como colchonetes, como cones, cordas, ou mesmo fita zebrada, alguns círculos de EVA que possam ser utilizados para que os alunos possam colocar ali um pé específico ou uma mão, fazer uma atividade que corresponda a colocar o pé ou colocar a mão nesse EVA específico, utilizando arcos, como bambolês, bolas de diferentes tamanhos, bolas pequenas, maiores, e aí para que os alunos possam então experienciar e sempre pensando na quantidade desses materiais a serem utilizados nessas aulas, conforme o quantitativo de alunos, para que todos possam então estar vivenciando esse momento que ocorre, naquele momento onde é feito o acolhimento desses alunos, esse momento informativo, dado informações acerca de água, acerca de banheiros, por exemplo. Então esse momento de acolhimento inicial, depois o momento que é feito alguns exercícios básicos com alguns alunos, como o exercício de bastão, por exemplo, algumas atividades mais voltadas à parte da psicomotricidade, alguns exercícios psicomotores, alguns jogos cooperativos, até mesmo algumas ideias para que esses alunos possam utilizar nos seus estágios supervisionados, como por exemplo aquilo que às vezes nos chega como pergunta, como posso desenvolver algumas atividades como Functional Kids, em uma academia de ginástica, utilizando o espaço da sala de ginástica em si, para utilizar então com esses meus alunos, com essas minhas crianças, por exemplo, uma atividade como Functional Kids.
E depois disso, não, aquele momento sendo importante no nosso planejamento, deixar que isso serve tanto para os alunos e principalmente para o professor, que nós acabamos negligenciando, que é o momento da água, né? Deixar já na sua programação um momento para que você possa estar tomando uma água, estar se hidratando, um momento também que você possa conscientizar o grande grupo da importância, né, da água em si. E depois resgatar para que os alunos possam trazer para a aula aquilo que eles têm de melhor, aquilo que os alunos já planejaram ou têm como seu repertório que possa estar contribuindo, né, para o grande grupo. E depois o desfecho, né, assim como o início foi feito esse acolhimento com os alunos, agora o desfecho, né, com um feedback, né, do professor, do orientador, né, daquele que está comandando então a própria atividade com seus educandos. E aí podemos pensar, por exemplo, nesse momento de acolhimento, né, o tempo no máximo 5 minutos que você possa então estar pensando nessa atividade, onde você começa a pensar na chamada, né, em quem está presente, ou mesmo registrar isso de alguma maneira, seja escrita ou com fotos ou com vídeos, né, quem estava presente naquele dia, e nisso realizar esses primeiros contatos com os alunos, fazer realmente esse acolhimento, reunindo todos, né, próximo ao professor, ao orientador, para que ocorra então essas boas-vindas, esse momento então, onde se discorre todos os acontecimentos, tudo que vai então estar sendo colocado naquela aula, que muitos alunos, né, precisam dessa previsibilidade, para que a aula esteja uma coisa previsível, uma atividade realmente para que quem receba sabe que nesse momento acontece essa atividade, agora nesse momento vai acontecer uma atividade psicomotora, agora uma atividade com Functional Kids, agora será atividade de água e depois um momento em que os alunos então trazem aquilo que possa estar contribuindo para que a aula aconteça. Uma atividade, por exemplo, que possa ser feita é a atividade também com os bastões, né? Pensamos aí alunos, tanto adolescentes, por exemplo, ou adultos, algumas atividades com bastões esses como cabo de vassoura. Então eu pegaria um bastão e desenvolveria alguns exercícios, né? Exercícios, por exemplo, de desenvolvimento de ombros, né, movimentos lentos que possam ser aplicados com os bastões, depois movimentos à frente com esse bastão, podendo ser colocado o ritmo de uma música, por exemplo, né, movimentos esses atrás do pescoço. Então eu poderia fazer um movimento à frente, acima da cabeça, depois pegaria esse bastão e colocaria atrás do pescoço, para justamente ter esse processo de aquecimento, né, de mobilidade articular com o próprio bastão. Pegaria esse bastão, por exemplo, e poderia girá-lo para trabalhar justamente esse processo de movimentação das escápulas, né? E se forem alunos adultos, pode ser falado, né, desse trabalho que a escápula faz no seu gradil costal, né? Algumas coisas até mais técnicas, até mesmo se forem alunos da graduação, pode-se aprofundar um pouco mais esses elementos, tanto anatômicos, elementos mais cinesiológicos, elementos fisiológicos, até mesmo do componente energético, por exemplo. E assim algumas práticas, além desses movimentos com bastão, de rodar, inclinação do bastão à frente, né, muito semelhante àquilo que fazemos na própria academia com o stiff. Então pode ser dado esse educativo e inclinar o bastão à frente, semelhante ao próprio stiff, né, movimentos de rotações, né, do bastão, com o bastão colocando lá no pé, semelhante ao que se faz com o aquecimento da própria capoeira, porém explorando as várias possibilidades que o bastão possa estar desenvolvendo. Depois desse aquecimento, né, aquecimento esse que duraria em torno de uns 5 minutos também, no máximo ali 10, né, minutos, um aquecimento rápido que possa, né, colocar aí os alunos esse processo de conscientização e também de corporeidade, para que os alunos possam então entender o seu corpo, né, com aquele implemento que é o bastão em si, esse cabo de vassoura, algo simples que possa ser desenvolvido então com esses alunos. Na sequência, para que ocorra um bom andamento da aula, podemos pensar algumas atividades psicomotoras voltadas à psicomotricidade. E aí eu posso
alongar um pouco mais o tempo dessa atividade, como por exemplo uns 10 minutos ou até mesmo 15 minutos, né, estourando 20 minutos para que essa aula, esse momento, né, essas atividades psicomotoras então venham a ocorrer, onde eu utilizo, por exemplo, como materiais bola de borracha, né, cones, bastões, cordas, aqueles círculos de EVA que nós falamos no começo, né, com os materiais que eu possa ter aí para que esses alunos possam desenvolver algumas atividades que estimulem a psicomotricidade, né? Que desenvolvam essa coordenação motora ampla, que possam trabalhar o seu equilíbrio, que possam trabalhar essa percepção do seu corpo naquele espaço, que se chama de propriocepção, entender até mesmo o tônus muscular, né, que está envolvido naquela atividade, onde eu posso desenvolver, por exemplo, algumas atividades como deslocamento frontal, né, como forma de um circuito. Então eu pegaria uma bola, né, de basquete, uma bola de vôlei, por exemplo. Primeiramente eu iria quicando essa bola de frente, depois eu poderia quicá-la de lado, depois eu faria movimento de trás, para que eu possa de repente desenvolver o movimento de passar por esses obstáculos, quicando uma bola ou colocando a bola acima da cabeça, porém pulando esses obstáculos, né, com a bola. E aí desenvolvendo então essas práticas, né, com esse movimento, tanto do deslocamento frontal, quanto do deslocamento lateral, quanto do deslocamento descostas, também andando descostas, passando esses obstáculos diversos, né, como nós citamos, saltar um objeto descostas, saltar de frente, saltar de lado. Poderia até acrescentar fechando os olhos de repente, para que eu possa estimular outros sentidos, como a audição, a percepção sensorial, né? Então posso estar desenvolvendo esse trabalho que é andar sobre uma corda, saltar alguns obstáculos, andar sobre esses EVAs que vão estar distribuídos em vários movimentos. E depois desse momento mais psicomotor, eu posso então pensar aí agora mais uns 20 minutos para uma atividade que envolva jogos cooperativos, né, e também em algum momento uma certa competição. Mas é muito importante, até mesmo quando eu trabalho com adolescentes ou até mesmo com adultos, eu estimule um pouco mais a cooperação, até porque a competição muitas vezes já vem inata, né, nesse adolescente, nesse adulto. Então estimular esse processo de solidariedade, que envolva esse processo de cooperação é muito importante. Onde eu posso desenvolver umas atividades com arco, onde eu possa também utilizar esses EVAs que eu utilizei no circuito psicomotor, e desenvolvendo o objetivo dessa atividade é que eu possa estimular esse trabalho em equipe, que possa desenvolver a minha agilidade, a minha flexibilidade, equilíbrio, enfim, outras habilidades que eu possa fazer essa transferência para outras modalidades, como basquete, posso aplicar essa atividade no vôlei, ou mesmo alguns educativos desse no futebol, ou se eu sou um professor de natação, atividades aquáticas, que eu possa pensar em alguns educativos desse para aplicar com os meus alunos de hidroginástica, numa piscina, por exemplo. E aí onde eu reúno esses alunos, né, nesse grande espaço, onde peço para eles andar sobre o EVA, né, em duplas, por exemplo, de mãos dadas, depois passar, né, o arco em duplas, onde eu passo o arco no sujeito, ele salta, né? Passa o arco, ele salta. Então, conforme o grupo que vai chegando, né, a linha demarcatória ali pelo professor, vence aquela competição, aquela atividade, aquela tarefa, né, sempre estimulando também o processo cooperativo e solidário também. E nisso, né, depois desses 20 minutos que eu desenvolver esse processo de tanto passar arco em duplas, ou mesmo esse movimento de andar sobre os EVAs, sobre esses vários obstáculos, esses jogos então mais cooperativos, poderíamos pensar então agora mais uns 30 minutos para fazer esse desfecho com o Functional Kids, onde utilizaria cones, cordas, bolas,
círculo GVA, a própria escada de agilidade eu posso levar de repente para aquele momento para que possa explorar de diversas maneiras a escada de agilidade, não só, né, o clássico da escada de agilidade no chão, mas que eu possa explorar essa escada de agilidade, de repente deixá-la estendida como um grande varal e os alunos passarem, né, durante os obstáculos nesse círculo, nesses buracos que tem a própria escada de agilidade em si, enfim, várias formas que nós temos então para explorar, né, esses diversos materiais. E sempre tendo como objetivo, nesse Functional Kids, que é promover atividades com crianças, pensando nesse circuito que envolvam obstáculos, que envolvam desafios. E é muito interessante, é muito gratificante, as crianças gostam bastante, né, desse Functional Kids, que envolvam realmente esse desafio que eu posso utilizar aí até para quem é da licenciatura, com crianças de 7 anos, 9 anos, 10 anos, então eles vão gostar bastante dessa atividade, onde eu pense num circuito, onde eles passam, por exemplo, caminhando sobre uma corda, depois pisam com a marquinha do pé, depois pisam com a mão, o pé, eu posso colocar de repente os vários bambolês enfileirados, né, um atrás do outro, e de repente da parte de fora eu deixo um pé, na parte de dentro eu deixo um pezinho junto, uma palmilha, por exemplo, recortada com o formato do pé, e nisso desenvolvendo até mais uma amarelinha, né, com esses bambolês, com esses cones e alguns até pratos chineses ou mesmo cones para que os alunos possam saltar então esse circuito então. E eu posso pegar de repente um colchonete, colocar no chão e algumas bolas de tal maneira que o aluno com os pés pega essa bola e coloca no balde atrás ou entrega para o professor que está em cima dele. Desenvolve uma atividade que até possa desenvolver o nosso core, né? Desenvolver o nosso abdômen. Então uma atividade bem bacana para esse sentido. Até mesmo um boliche. Como é gratificante pegarmos alunos até do ensino fundamental, alunos do ensino ali, o Fundamental 2, e desenvolver um boliche, onde eu falo com a minha avó, que é costureira, por exemplo, e peça aqueles rolinhos de linha e faça. De repente pega uns 10, 20 rolinhos daquele de linha, né, mais compridinhos, e posso colocar enfileirados e a partir de uma marcação, eu peço para esses alunos jogarem essa bola e à medida que derrubarem, né, tantos cones ou cada cone vai ter uma pontuação específica, enfim, possa desenvolver alguma atividade que envolva esse boliche num corredor específico, por exemplo. E aí podemos pensar nesse desafio do arco, né? Esse desafio do arco também onde eu possa desenvolver essa amarelinha com o arco, colocando os pés, pegando esse EVA e desenhando um pé nesse EVA e estimulando para que os alunos possam, então, colocar um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora, ou um pé, né, e assim várias possibilidades, pé, mão, e aí estimulando para que os alunos possam, então, explorar essa atividade, né, que é o desafio então do arco com o bambolê e essas marcações de pés. E depois disso, né, eu já deixo programado na minha atividade, falo isso por experiência própria, que às vezes a gente negligencia, né, o nosso fato, nós como professores, para tomar água durante a nossa atividade. Às vezes a gente está tão envolvido com aquela prática, tão envolvido com as crianças, com os adolescentes, até mesmo com adultos, que às vezes nós esquecemos de tomar água ou deixar programado na nossa prática para aquele momento, para nos hidratarmos. E aí, né, fazer com que os alunos tragam agora para o grande jogo, a grande brincadeira, a grande atividade, aquilo que eles têm de melhor da sua experiência, trazer então e que contribuam para que a aula também tenha esse processo socio-interacionista. Não somente apenas o professor, né, determinando algumas atividades, mas que os próprios alunos tragam ali algumas brincadeiras que eles sabem, que participam e que desenvolvem então naquele momento. Joia? Bem, lembrando aqui na descrição desses nossos materiais, vamos deixar também um PDF onde eu deixo com mais detalhes, até alguns links do YouTube que falam sobre algumas atividades. Então terá um PDF aqui como material complementar. Joia? E se você está aqui no Instagram, não deixe de se inscrever lá no canal da Uninter Polo de Itajaí, para que você receba sempre as atualizações
tudo que acontece aqui, tanto sobre essas aulas de vivências múltiplas. Em breve falaremos sobre medidas de avaliação, aulas sobre estágio supervisionado, que é um tema que gera grandes dúvidas nos alunos, né? E outros temas aí que possam surgir com as demandas que vão chegando aqui para nós, aqui no Polo. Joia? Muito obrigado a todos vocês, espero vocês em próximos encontros e vejo vocês então em outros momentos. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.